Pessoal, a gente, quando está falando, tem um número interessante, eu vou até pegar aqui no meu celular, que é o número do DPVAT, que é o último número. E eu vou abrir falando sobre isso, porque eu comentei, eu acho que foi com o Max ontem, que eu fiquei muito orgulhoso da gente estar, de alguma forma, participando da redução dos números de acidentes de trânsito no Brasil. O DPVAT, em 2012, eles pagaram 60 mil indenizações por morte, 60 mil. Foi o ano que o Parar começou. E a gente trabalhando e todo o nosso trabalho, hoje são 6.700 empresas que estão filiadas ao Instituto Parar, estão associadas com a gente, e a gente tem provocado essas empresas a colocar a vida como o principal valor. Então, começamos em 2012, o ano trouxe 60 mil pessoas que foram pagas a indenização. Em 2013, caiu para 54 mil pessoas que foram indenizadas por morte no Brasil. Em 2014, foram 52 mil pessoas que foram indenizadas por morte de acidente de trânsito no Brasil. E agora, em 2015, o número caiu para 42 mil pessoas. E o número atual agora de 2015, 42.500 pessoas que foram indenizadas. O número ainda é muito alto, mas a gente fica muito orgulhoso de estar num processo onde que, de alguma forma, talvez a gente esteja contribuindo, porque a gente nunca sabe o alcance que se dá o trabalho que a gente desenvolve, porque eu vou contar um caso agora do Max. O Max é o diretor, que palestrou agora há pouco, o diretor da Ticket. Ele disse que ele estava em São Paulo, andando numa rua de São Paulo, e quando ele andou, ele viu uma mãe andando com o filho na frente, no colo. E aí ele, por conta de toda essa provocação do Parar, que desperta em nós assim, uma nova percepção de valor à segurança, ele abaixou, parou no sinal vermelho, abaixou o vidro e perguntou para aquela senhora, falou, viu, seu filho está doente, ele está com algum problema? Ela falou, não. Ele falou, então, eu acho que você é melhor colocar ele na cadeirinha, porque senão ele vai ter algum problema e você vai ter que levar ele para o hospital. Foi isso? E aí ele disse que logo depois o carro parou lá na frente e eles colocaram o filho na cadeirinha da forma adequada lá atrás. E eu fico imaginando, quando eu ouço essa história do Max, o quanto que isso não pode ter produzido em vários gestores, em várias empresas, em várias pessoas que passaram nos mais de 300 eventos que a gente fez em mais de 3 anos, que mudou um pouco a cultura e que, de alguma forma, talvez a gente esteja contribuindo para esse número. Eu queria perguntar, começando para o Fernando, analisando pela questão do governo, quando vocês olham esses dados e indicadores, vocês que trabalham tanto com esses números em relação à segurança, os números são confiáveis? Realmente há uma percepção de redução de número de mortes de acidentes de trânsito no Brasil? Boa tarde a todos, obrigado pela pergunta. Você está tocando, diria, talvez num calcanhar de Aquiles da questão do trânsito no Brasil, que é a confiabilidade dos números oficiais. Você citou agora os números do DPVAT, que são números que nós costumamos utilizar com mais frequência, mais do que os números oficiais do Ministério da Saúde e do Denatran, porque o DPVAT ele tem nome, endereço, CPF e telefone de cada vítima. Então, ali são números absolutamente precisos. E é importante notar que nem toda vítima de trânsito se vale do seguro DPVAT. Por um lado, pelo pequeno valor, tá, da indenização, por outro, pela ignorância mesmo. Por mais divulgação que haja, o seguro obrigatório não é de domínio público. Então, esse é um ponto crucial. Nós estamos vivendo uma década mundial de segurança no trânsito, que começou em 2011. O Brasil é signatário desse pacto mundial e temos um desafio gigantesco, possível, mas extremamente audacioso, que é reduzir em 50% o número de mortos e feridos no trânsito. Eu acho que o Brasil, essa primeira metade da década, ficou devendo, mas eu acredito na capacidade do brasileiro de resgatar esse prejuízo e não sei se chegaremos a reduzir em 50% a fatalidade no país, mas nós estamos num caminho, digamos, correto. É claro que nós não podemos atribuir, isso é importante, o trânsito eu diria que é o maior espaço democrático do mundo, né? Onde todos convivem. A gente, quando fala em trânsito, pensa só no motorista, mas não é. Todos somos atores nesse cenário. E a responsabilidade por um trânsito mais civilizado, mais harmônico, mais amigável, ele depende muito da sociedade. É claro que o sistema de trânsito ele é federal,
mas a atividade operacional é de cada um de nós. Então, quando se fala em educação para o trânsito, essa é a minha maior experiência, eu estou nisso desde 95, coordenei um programa federal de redução de acidentes no trânsito, no Ministério do Transporte. Esse programa, por questões políticas, foi desativado. Desde 2002, eu integro o gabinete do deputado Hugo Leal, que é o parlamentar mais experiente, mais atuante nesse segmento do trânsito, e a honra dele ser deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, deputado federal. Então, eu que venho trabalhando ao longo desse tempo com a educação do trânsito, assumo pessoalmente e transfiro para vocês a responsabilidade que a gente tem que ter pela redução do número da violência. É o nosso comportamento, é o nosso exemplo que vai fazer a diferença. Obrigado, Fernando. Quando a gente fala desses números indicadores, a gente sempre está falando de educação, né? Educação. Aí eu queria perguntar para o Rogério, e o Rogério depois repassar para a Conceição, pensando dentro das empresas, né? E vocês têm a possibilidade de trabalhar cultura de segurança, educação de trânsito dentro das empresas, quais são os grandes desafios para formar uma cultura dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, que realmente esse colaborador tenha a vida como principal valor? Legal, eu vou tentar fazer em duas partes. Primeiro eu vou falar a minha impressão, depois usar esse tempo também, lançar uma pergunta para a Elaine, com a experiência também que ela tem corporativa. Mas eu diria que o ponto crucial para toda a implementação, toda a mudança de cultura, ela passa pela liderança. É muito mais difícil você começar um processo sozinho, que você tenta vender isso o tempo todo, mostrando a questão financeira, ambiental e tudo mais, social, etc. Para mim, o programa que ele tem sucesso é quando ele é liderado. Eu sempre, quando vou me apresentar, né, e eu não fiz isso aqui ainda hoje, mas quando eu estou numa palestra, numa reunião, eu começo dizendo assim: prazer, eu sou o Rogério, assim como você, eu também sou responsável pela segurança. Hoje a segurança está muito ligada a um técnico, a um engenheiro, a um departamento, e eles veem essas pessoas como o chato, né? Aquele cara que fica preocupado com as coisas o tempo todo, buscando regras, etc. Mas quando a gente torna isso um processo dividido ou compartilhado, ele tende a ter um sucesso muito maior. Mas, com certeza, ele vai ter sucesso sustentável se passar pelo processo de liderança. E eu digo isso porque tem que vir, deve vir, é a melhor maneira, quando vem da alta liderança. Não adianta nada poucas pessoas quererem uma mudança na empresa se isso não passar pela alta liderança. Não que isso deve ser goela abaixo, mas isso é um processo, né? Depois eu devo falar um pouquinho mais do que é essa diferença entre você fazer uma campanha e você ter um processo. Até depois eu gostaria de fazer uma pergunta para o Coronel Marco nesse sentido, já tentando aqui, Flávio, só buscar a melhor solução para a gente entender esse processo. Então, dentro da corporação, de novo, isso tem que ser vindo de cima em todos os níveis, e todos entendem que fazem parte dessa responsabilidade compartilhada. Isso é uma visão muito geral, mas eu quero te incentivar. Envolva a sua alta liderança da empresa para que você tenha sucesso na mudança de cultura da empresa. Estendendo um pouquinho, eu queria aproveitar para perguntar para a Elaine, com a experiência que ela tem. Hoje nós vemos muitas fusões de empresa, né? Empresas comprando, se juntando, e o que acontece é que as pessoas vêm com visões diferentes, culturas diferentes. Né? Na tua experiência, Elaine, queria que você falasse um pouquinho como que é lidar no dia a dia com essas diferenças e qual o segredo para que se possa ter o melhor dos mundos. Por favor. Boa tarde, quero agradecer aí ao Flávio o convite. Antes de responder a pergunta do Rogério, né, quando a gente pensa assim, o que dá certo e o que realmente pode ser considerado como um sucesso quando você vai implementar uma cultura de segurança. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Alguém aqui já viu, depois de um temporal, quando o sinal, né, o semáforo queima, né? Depois do temporal sempre acontece. Tem sempre um semáforo que é naquele cruzamento perigoso que pifa. Alguém já viu o pessoal reclamando? Já viram?
observem da próxima vez. Vocês vão ver vários especialistas de segurança ali analisando e falando: olha que risco, poderia, né, esse sinal aí escangalhado poderia ter matado, as pessoas poderiam ter morrido por causa disso, e aí a culpa aparece, a responsabilidade é atribuída com muita facilidade, né? Agora, vocês já viram alguém chegar em casa e falar assim: putz, hoje eu fiz uma coisa, eu botei em risco várias pessoas, eu poderia ter matado alguém porque eu avancei um sinal? Alguém ouviu já alguém fazer isso? Né? E aí vem um pouco a cultura de segurança, ela passa muito pela responsabilidade de cada um. Então não sou eu, nem o Manzini, que dá treinamento, nem o Rogério, que é especialista em segurança, que vai dar essa segurança, né? Essa responsabilidade é de cada um de nós. E aí esbarra naquela coisa de cada um de nós, a dificuldade que a gente tem de avaliar quando a gente erra. Então, o primeiro ponto, né, numa cultura de segurança, de tudo que eu já participei, de implementações de cultura, de fusões, né, tudo que deu certo até hoje passa por essa preocupação em ter cada um a sua responsabilidade. E aí, responsabilidade tem a ver com educação, né? Como é que a gente educa os nossos filhos? É dando responsabilidade, é fazendo com que eles entendam as regras dentro da nossa família, os valores, né? A gente medindo lá como é que está a evolução de cada um, avaliando, reconhecendo quando tem que reconhecer, puxando a orelha, né, para repreender comportamentos inadequados. E quando junta, né, quando a gente tem, eu tive a oportunidade de participar de uma junção de 3 culturas diferentes, né, 2 delas muito fortes, que eram culturas de segurança reconhecidas no mundo inteiro, que é ExxonMobil e Shell, e a Cosan, uma empresa brasileira. Então, quando você bota isso tudo você precisa ter uma cultura nova. E aí, o que eu acho que é importante? A liderança é importante. É importante que essa liderança seja escolhida muito bem. Quem vai liderar esse processo, né, para implementar isso tudo, seja escolhida com muito cuidado, para ser uma pessoa desapegada, né? Porque a gente pode ter 2 cenários. Pode ter os cenários de queda de braços, cada um querendo impor a sua cultura. Porque eu fazia assim, isso dava certo. E ter realmente as pessoas com aquela visão: olha, a gente está aqui no mundo novo, é um bicho novo, que a gente vai precisar cuidar. E aí com aquela boa vontade de fazer realmente uma cultura nova, né? Não desmerecendo nem esquecendo a experiência que cada um traz na sua mochilinha, mas aproveitando o que há de melhor. E é muito difícil, não é fácil, mas exige uma dose grande de lideranças que consigam fazer com que essas pessoas troquem ideias, né? E tenham a vontade de construir algo novo. Porque se cada um ficar lá amarrado no que sempre aprendeu, e aí também com aquele medo de fazer, não, mas aí vai ser diferente, e aí eu não vou saber, tem que se desprender e uma boa vontade de fazer algo novo. Acho que era isso. Muito obrigado. Ótimo. Eu vou fazer mais uma pergunta, depois você prepara a próxima, Rogério. Eu acho que vocês têm um motivo de muito orgulho aqui no Rio de Janeiro. Aliás, vocês têm muitos motivos. Primeiro, que vocês devem ter muito motivo de orgulho, que vocês moram na cidade do Flamengo. Né? Quem concorda, por favor? Não concordo com você. Obrigado, vocês que concordam. Vocês moram na cidade que o Flamengo reside. Claro, eu, como um bom flamenguista. Outro motivo de orgulho é uma cidade linda, maravilhosa, né? Das cidades mais lindas do Brasil. E o outro motivo de orgulho é que vocês têm o melhor projeto de lei seca do país. Esse é um projeto que eu vou pedir para o Coronel Marco Andrade explicar para a gente, mas é um projeto exemplar não só para o Brasil e para o mundo. Estou muito honrado com a sua participação aqui hoje no nosso evento. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, 1 em cada 4 brasileiros dirige após consumir algum tipo de bebida alcoólica. A ingestão de 2 copos de cerveja pode aumentar o tempo de reação do condutor de 0,75 para quase 2 segundos. A gente falando de 2 copos de cerveja.
Coronel, eu fico pensando se a gente conseguisse implementar aí o que vocês realizam hoje, fazer duas perguntas. Primeiro, que eu fiquei impressionado quando eu vi sua palestra na Cruz Vermelha, você falando sobre o seu grupo de apoio. Eu queria que você explicasse depois quem são os voluntários que ajudam hoje no projeto da Lei Seca, que eu achei muito bacana isso. E o segundo é se a gente implementasse o mesmo sistema que foi feito hoje no Rio de Janeiro em outros estados do Brasil, você acha que os números seriam diferentes? Bom, obrigado, Flávia, pelo convite mais uma vez. O Instituto Pará, a oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Vamos à primeira parte. Com relação, você fala do meu grupo de apoio, né? Na verdade, eu falo minha equipe de educação, né? A Operação Lei Seca não é somente a Blitz que está nas ruas. Além da Blitz, nós temos uma ação muito forte de educação, de conscientização ou de prevenção, porque muito mais importante do que apenas punir o motorista e ensinar pela punição é tentar mudar hábitos na sociedade. E é isso que a gente busca o tempo inteiro. Se você perguntar a qualquer carioca se ele conhece ou não conhece, ou já ouviu falar da Operação Lei Seca, eu tenho certeza que essa resposta vai ser positiva, que ele já ouviu falar. Porque viu em algum momento um outdoor, um buzzdoor, nossas campanhas publicitárias junto à televisão, à rádio, alguma coisa nesse sentido, e além disso, né, o trabalho diário na ponta da linha dos nossos agentes de educação. E aí eu quero chamar a atenção de uma forma estratégica. O que o governo do Estado escolheu para, né, se comunicar com a sociedade sobre um problema tão importante e que, como o Flávio colocou, traz consequências tão terríveis à nossa sociedade? O Estado contratou funcionários, né, contratou para ser seus funcionários vítimas de acidentes de trânsito. Então, a Operação Lei Seca do Rio de Janeiro hoje tem 33 funcionários que todos eles têm um ponto de história em comum. São vítimas da mistura do álcool com a direção. Alguns beberam e assumiram a responsabilidade de dirigir. Alguns outros funcionários meus estavam de carona dentro do veículo, né, e não conseguiram dizer não para aquela pessoa que ia conduzir o veículo naquela noite. E alguns outros ainda que estavam no passeio público, na calçada, e foram vítimas de do motorista que dirigia alcoolizado. Então, nós usamos exatamente essa representatividade, ou seja, o fato concreto, para sensibilizar a sociedade de um problema. Não são apenas números, não é apenas tratar de falar de estatística, que morrem 40 mil anos e tantos mil ficam sequelados. É de tentar sensibilizar a sociedade para um problema que é real, que é um problema de todos nós. E eu acredito que isso tem funcionado ao longo desse período, porque além dessas ações de campanhas, né, vinculadas à mídia e de imagens de marketing propriamente dito, essas ações que acontecem nos bares, nos locais de shows, nas próprias blitz, onde nós realizamos as nossas ações de fiscalização, mas, né, tem realizado um efeito de forma muito significativa, que é atrelado, e aí eu quero aproveitar a oportunidade e colocar aqui, estou diante de vários gestores de frotas, né? A Operação Lei Seca do Estado do Rio de Janeiro, ela faz palestras educativas com um tema específico, álcool e direção. Então, é um serviço que o Estado presta de forma gratuita, que a gente pode trabalhar e levar essa informação aos seus colaboradores, aos seus funcionários, para falar sobre o tema. E quem é que vai falar sobre esse tema? É o meu funcionário de educação. É a vítima do trânsito que vai lá poder se comunicar com eles, né? Não só para aquela informação ser levada e utilizada no momento de trabalho, mas também no momento de lazer, no convívio com a família. Porque o que a gente precisa, senhores, é multiplicar a ideia da cultura de educação, da cultura de prevenção que a gente, infelizmente, como sociedade brasileira, não tem. E aí eu costumo dizer o seguinte, o viés educação da Lei Seca, da Operação Lei Seca, ele investe a médio e longo prazo. E aí, paralelo a isso, a minha ação de fiscalização, que é a Blitz da Blitz. O Flávio até brincou, se alguém já foi parado, eu fico feliz e espero que vocês tenham sido bem atendidos, né, dentro do conceito, porque essa ação procura atingir um objetivo imediato. Eu preciso tirar das ruas quem não entendeu a mensagem de que não é aceitável, não é concebível beber e dirigir. Como foi colocado nos dados de alteração de percepção, o professor José Mauro depois é o especialista no assunto, estuda isso, pesquisa há muitos anos essa relação. Então, sobre educação, eu coloco isso. Respondendo a segunda pergunta agora, sobre se o modelo de gestão de fiscalização do Rio de Janeiro fosse replicado para o país,
né, se a gente teria números diferentes, cenários diferentes. Flávio, o que nos faz diferente no Rio não são leis, porque a lei é nacional e tem que ser respeitada e ser aplicada em qualquer lugar do território. O que nos faz diferente é a forma como o nosso poder público do Estado resolveu encarar o problema de verdade. A Operação Lei Seca no Rio é uma política pública de governo. Completa 7 anos agora no dia 19 de março. Então, pode parecer um pouco absurdo, né? Mas como pensar como é que uma política pública pode continuar tanto tempo funcionando com credibilidade diante de uma sociedade que não está acostumada a isso? Então, eu acho que a principal questão é gerar a responsabilidade e credibilidade para que ela efetivamente funcione. Então, isso é uma coisa que destaca, que é o que eu gostaria de destacar. Nós já tivemos, nesses 7 anos, a visita de 20 estados brasileiros que vieram procurar entender o modelo de gestão fluminense. E alguns outros lugares, né, em alguns estados, Pernambuco, Acre, Rondônia, a gente já tem resultados significativos, né, por terem vindo aqui, entendido o processo e investido exatamente na mesma linha de raciocínio. Então, a gente já tem alguns exemplos aí positivos no país afora. Agora, se toda a sociedade brasileira cobrar que os seus entes federados de responsabilidade dentro dos seus estados façam cumprir a legislação que é nacional, e a sociedade cobrar efetivamente e entender que isso é um benefício para ela, eu acho que sim, a gente consegue melhorar esse cenário do país aí tão drástico, tão violento que nós temos. O Rogério vai fazer mais uma pergunta, mas antes vai fazer uma observação. Primeiro eu queria perguntar quem aqui já recebeu a multa de embriaguez de algum colaborador. Levanta a mão, por favor. Aqui no Rio. Uma. Quem mais? 2, 3. Algumas pessoas aqui já receberam na empresa. Quem é do Rio? Quem recebeu do Rio de Janeiro? Levanta a mão. Foi do próprio Rio de Janeiro. Olhando aqui as multas, né, que eu falei mais cedo, que a gente olhou pelo relatório do Detran, as multas que mais foram cometidas no Rio de Janeiro. Foram 200 mil multas emitidas agora em janeiro. E das 10 multas, mas a primeira é velocidade superior a 20%, o segundo, por incrível que pareça, é desobedecer o sinal vermelho. Eu achei altíssimo, né, por estar no segundo lugar. Eu acho que é uma multa gravíssima você correr o risco de passar no sinal vermelho. Terceiro é velocidade superior de 20% a 50%. Quarto é estacionar veículo sobre a calçada ou faixa de pedestre. Quinto, estacionar fora das condições em estacionamento. Sexto, estacionar em local e hora de desacordo. Sétimo, conduzir veículo sem estar registrado ou licenciado. Oitavo, condutor ou passageiro sem cinto de segurança. 9, dirigir veículo utilizando celular. Não tem nenhuma, que no ranking das 10 aqui não entra multa por embriaguez. Eu acho que dos números que a gente tem acompanhado, o Rio de Janeiro, pelo menos a percepção, eu não tenho esse número, mas a percepção dos números que a gente vê, dos acidentes que acontecem com vítimas causados pela bebida alcoólica, no Rio de Janeiro é um dos menores índices que a gente vê, a percepção, né? Se confirma isso? Você já tem dados que fazem comparativos, por exemplo, Rio de Janeiro com São Paulo ou com outros estados, percentualmente? Trabalhar a educação já surtiu um resultado? Porque talvez no começo, quando vocês faziam a blitz da Lei Seca, vocês pegavam mais pessoas. Sim. E hoje já a cultura foi se formando, e eu queria entender na perspectiva da educação. Quer dizer, porque às vezes hoje a blitz é muito mais educativa do que punitiva, porque acaba não tendo tantas punições. Não é isso mesmo? Flávio, aproveitar o dado que você trouxe agora dos dados do Detran desse ano, para colaborar. Você acabou de fazer a leitura das 10 maiores, você não tem a incidência do dirigir embriagado. Quando nós começamos as blitz da Operação Lei Seca em 2009, em qualquer local do estado que eu montasse uma blitz, 20% dos motoristas que viessem passar pela fiscalização eram flagrados dirigindo sob efeito do álcool. 20%. A média hoje é de 7%. Quando falo de média, média porque eu atuo em todo o estado. Mas numa blitz hoje que acontece, por exemplo, na Zona Sul, na Lagoa, na Autoestrada Lagoa Barra, que já foi a nossa campeã de acidente de trânsito, o meu índice de alcoolemia nesses locais, né, uma noite de sexta para sábado, uma noite de sábado para domingo, que é o pico, né, do problema, mais opções de diversão, é de 3,5%. Então, nós temos uma queda muito significativa realmente nos números, né, que vem demonstrando uma mudança de comportamento da sociedade. Então,
eu acredito que a ação permanente, e aí isso é importante colocar e destacar, de ser realizada a ação. Porque se você perguntar para qualquer carioca, que dia é dia de lei seca? Não. Qual é o dia que tem blitz da lei seca na rua? Todo dia. É claro que sábado eu tenho mais equipes, porque é o pico da semana. Sexta-feira, sábado é o pico da semana. Então, nesses dias, eu realmente tenho mais equipes nas ruas trabalhando. Mas, de uma forma geral, você perguntar ao cidadão que dia é dia de blitz? É todo dia. E exatamente por ser todo dia, a sociedade foi provocada pelo poder público a mudar seu comportamento, a mudar seus hábitos, a rever. Porque, na verdade, ninguém quer que ninguém pare de beber, né? Nada desse tipo de coisa. Mas é necessário uma adaptação social para a gente encarar de frente um problema da sociedade brasileira. Então, essa certeza da continuidade da ação de fiscalização permanente, atrelada às ações de educação e de prevenção, eu acredito que tem contribuído muito para esses indicadores positivos de que o Rio de Janeiro vem aí com mais de 30% de redução de número de vítimas fatais ao longo desse período de 7 anos, contribuindo dessa forma para a sociedade realmente mostrar de que é possível mudar. Eu gosto de acreditar que a sociedade fluminense, embora vocês tenham destacado o teu Flamengo, né? A sociedade fluminense, né? A sociedade fluminense tem dado um grande exemplo de cidadania, né, para a sociedade brasileira. Eu acho que é possível. É claro que tem que abrir mão de algumas coisas, mas com um pouco de vontade, com a provocação necessária do poder público, acho que a gente consegue chegar lá. Conceição, você Rio, você é Fluminense também? Não, eu sou vascaíno. Ah, vascaíno. Ei, alguém bateu palma aí? No Flamengo ninguém bateu palma? Agora eu vou falar Flamengo de novo e os flamenguistas batem palma. Foi Flamengo. Aí, obrigado. Estamos em maioria, hein? No Rock in Rio, qual que foi o índice? Aquela operação que vocês fizeram na saída do Rock in Rio. Flávio, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Na verdade, depois que a lei seca foi implementada, em 2009, nós já tivemos 3 Rock in Rios, né? 11, 13 e 15. No Rock in Rio, a gente faz uma ação de prevenção muito grande dentro da cidade do rock, né? Bebida não falta lá dentro, né? Isso aí todo mundo tem certeza que não falta bebida lá dentro, inclusive de graça, distribuição de bebida alcoólica, de cerveja de graça por alguns fornecedores. Então a gente faz uma ação de prevenção muito grande lá dentro, na entrada e na prática. Eu cerco de blitz em todos os lugares, né? Eu tenho a alegria de poder te dizer o seguinte: nos 3 eventos, 11, 13 e 15, nós não tivemos o registro de nenhum acidente, né, grave ou fatal, dividido na manchete dos nossos jornais no dia seguinte com relação aos shows que foram realizados. Ou seja, é possível, né? Com organização, é claro que o crédito também não é só totalmente da lei seca. O poder público, nas suas mais diversas modalidades, disponibilizou transporte adequado para que as pessoas pudessem deslocar para aquele local, né? Com meio de transporte coletivo. Várias facilidades foram criadas para viabilizar que fosse esse tipo de coisa. Então é possível, sim. O brasileiro tem condições de dar um grande exemplo de cidadania, se organizar, se prevenir, aproveitar, se divertir, mas com a responsabilidade necessária para que a vida possa continuar. Muito bom. Quer uma pergunta, Rogério? Por favor. Eu vou aproveitar e falar um pouco mais nessa linha também. Cultura tem a ver com comportamento, mudança de comportamento. E desde que a gente nasce, por toda a nossa vida, a gente ouve coisas. Isso vai formando o nosso caráter, vai formando o nosso comportamento. E é interessante, quando eu estava vindo hoje para cá, né, no táxi, estava tocando uma música aí. E falava sobre o que é ser carioca. Eu já morei aqui no Rio também, sou de São Paulo, mas eu já morei no Rio. E ele dizia assim: carioca não gosta de sinal vermelho. Eu falei, nossa, eu tomei um susto. Eu falei, acho que eu vou aproveitar essa hoje. Falava na música? Da música. Na verdade, e a hora que eu peguei essas informações que a gente vê aqui do Detran do Rio, né? O segundo maior é desobedecer sinal ou parada obrigatória. A gente não vê em brigas aqui, mas eu associei isso com a música, porque algumas coisas elas entram para nós como verdades. E a gente passa, tudo que nós fazemos é porque nós cremos em alguma coisa. Então, se eu creio que... lá em São Paulo fala farol, né? Mas aqui é o sinal. Se eu creio que o sinal vermelho eu não gosto, eu vou quebrar essa regra. E sem problema, porque aquilo para mim já é uma base, é uma verdade. Se trabalhou tanto essa questão da lei seca, né, no Rio, e a gente vê o sucesso, né? Já foi falado tanto. A impressão que eu tenho aqui no Brasil, a gente gosta de campanha.
né? O governo gosta de lançar campanhas, as empresas lançam campanhas, só que campanha ela tem um começo, meio e fim. Você lança uma coisa de impacto, muitas vezes aquelas imagens de pessoas acidentadas, sangue, isso traz o impacto. O brasileiro tem essa abordagem, né? Ele fica emocionado, mas virou as costas, dali 5 minutos, porque ele não tem aquela crença básica. Então ele volta a fazer o que ele já fazia. Ele aplaude, ele fala parabéns, olha que campanha maravilhosa, ele chora, ele ri, e na verdade isso não muda ninguém. E eu fico pensando, de novo, eu volto para a Lei Seca, um grande exemplo, mas nós estamos atacando um problema lá na frente. Por que se a gente não trabalhasse esse processo nas escolas desde pequeno, dizendo, olha, você jamais deve beber e dirigir. Se isso fosse, não só por causa da punição, isso é outro problema, a gente só se preocupa porque nós vamos ser multados ou presos, isso quando a lei, né, se vale da punição. Mas a minha pergunta, Coronel Marco, é o seguinte, nós estamos vendo um bom resultado nesse processo. Agora, isso é uma campanha, minha pergunta é a seguinte, se nós parássemos hoje com essas blitz, que para mim, no mundo ideal, não precisava ter nada disso. Uma pessoa consciente, entendendo o valor da cultura, da segurança de um país sério, não precisava a gente colocar tanto esforço, tanto dinheiro, tanta coisa para mudar algo que já deveria ser formado muito antes. Minha pergunta é, se a gente parasse hoje com um processo de blitz da Lei Seca, o que o senhor imagina que poderia acontecer? Bom, Rogério, de forma muito honesta, como eu disse antes, as ações de educação têm alcance de médio e longo prazo e as ações de fiscalização têm alcance de prazo imediato, de curto prazo. Né? Pensando nisso, né, porque na verdade a resposta que eu tenho para você é o seguinte, se eu parar hoje com a Blitz, eu acho que a sociedade não amadureceu, não desenvolveu o suficiente para que a gente possa continuar daqui para frente. Né? E tendo essa certeza, o que a gente se preocupa? Né? Eu acabei de informar aos senhores e senhoras que a Operação Lei Seca faz palestras gratuitas para os colaboradores de vocês. Na verdade, quando a gente começou a ação de educação, o primeiro desenho que foi feito foi o seguinte, eu preciso educar a sociedade para o problema, para mudar sua percepção e gerar hábitos diferentes. Então, a gente começou a fazer palestra para o homem maduro, né, o motorista. O segundo passo, nós chegamos à conclusão do seguinte, aí eu vou responder, né, onde você quer chegar, Rogério. O homem maduro não é o suficiente, eu preciso estar um passo antes. E aí a gente começou a fazer palestras nas escolas para os adolescentes, que em tese seriam os futuros motoristas. Quando digo em tese, na prática, o garoto de 16, 17 anos hoje, principalmente o menino, infelizmente já dirige. Então, eu estaria dando um passo à frente, mas já cheguei à conclusão que eu estou tentando atingir o objetivo direto. Então, a gente também tem essa preocupação de estar presente nas escolas, sejam públicas ou da rede privada, se comunicando com os adolescentes para isso. Então, tem palestra da Lei Seca para esse tipo de cultura e público. Só que eu precisei dar o terceiro passo, porque o homem maduro, né, já no mercado de trabalho eu alcançava, o adolescente, futuro motorista, eu já estava atendendo a ele, só que eu cheguei à conclusão que eu precisava dar um passo antes, mais à frente, atingir o público antes. Então, hoje nós já temos palestras, né, para as crianças. Crianças de 6, 7 anos de idade, aprendeu a ler, a gente já tem um gibi, né? A gente fez uma parceria com o Daniel Azulay, né, um dos maiores desenhistas do país, e o Daniel Azulay conseguiu transformar o bafômetro, vilão de alguns motoristas, no soprinho, um super-herói. Então, dentro desse gibi, a gente conta uma história do que significa a Blitz da Lei Seca e qual é a importância com relação a essa questão. Por quê? Para eu inserir lá, começar a criar uma cultura na criança de 5, 6 anos, começou a ler, a gente já está presente, a gente vai à escola, realiza um teatrinho, eles botam o colete da Lei Seca, alguém finge que é motorista, bota um chapeuzinho, segura um volante, eles mesmos já têm a oportunidade de fazer o teste do bafômetro, que não é absurdo nenhum, mas já para gerar essa percepção lá nas futuras gerações de que a gente precisa criar uma mudança. Na verdade, qual é o meu grande objetivo? Eu espero que aquela criança em casa já comece a perturbar vocês.
né? Começa a perturbar os seus funcionários. Pai, não pode. Tio, não pode. Porque eu aprendi na escola que não pode. Né? Mas que ele cresça também dentro de uma percepção diferente. Excelente, obrigado. Muito legal esse projeto com as crianças. A gente tem um projeto chamado Parar Kids. E a gente pegou os filhos dos nossos colaboradores, e de 5 a 10 anos, e a gente deu uma missão para eles, fizemos toda uma encenação, eles foram uma sala de reunião, tinha várias câmeras filmando, e aí a gente deu cartolinas e falou, olha, vocês têm uma missão, vocês precisam criar um projeto para o papai e a mamãe não utilizar mais o celular enquanto dirige. E aí eles ficaram desenhando. O mais bacana, tem um vídeo depois, se conseguir colocar aí, a gente passa aqui o vídeo do Parar Kids, ver se consegue colocar o vídeo. O mais legal do Parar Kids foi o resultado que deu com os pais. Porque a criança agora proibiu papai e mamãe, não pode mais utilizar celular. Então, eu acho que o nosso futuro está muito na mão das crianças. Eu queria perguntar agora para o José Mauro, da Cruz Vermelha. José Mauro, vou te dar alguns números que impressionam. No Rio de Janeiro, de 2013 para cá, a frota circulante no Rio de Janeiro cresceu 16%. A perspectiva é que ela vai dobrar de tamanho nos próximos 15 anos. Se a gente somar hoje todo o tempo que do Rio de Janeiro, que o carioca passa num carro, dá em torno de 30 minutos por dia que ele passa no deslocamento para o trabalho, ele perde mais de 100 horas por ano dentro de um carro. Então a gente vive dentro de um estresse, porque andar de carro é algo estressante, com uma perspectiva de que essa frota continua aumentando. E como é que a gente trabalha a educação nisso? Porque é tudo contra, né? Não é uma coisa que não é agradável mais dirigir. Tanto é que a gente vê essa nova geração. Eu tenho o meu filho, meu filho tem 7 anos. Aí eu falei para o meu filho, filho, desde quando você nasceu eu tenho um dinheirinho que o papai deposita numa poupança. Aí ele falou, papai, mas quando que eu vou poder pegar esse dinheiro? Eu falei, quando você tiver 18 anos. Aí ele perguntou para mim, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí eu falei assim, comprar um carro, que é a nossa mentalidade, da nossa geração. Meu filho falou, mas e se eu não quiser um carro, papai? E se eu quiser montar uma empresa? Aí eu falei, desculpa, filho. Desculpa. Você está extremamente correto. Papai que está errado. Você não tem que comprar carro nenhum, não. Chega de carro. Né? Então a gente está vivendo um momento meio né, que não dá mais. Ninguém mais quer ficar passando por isso. Tem um caso agora de uma aqui do Rio de Janeiro que é esplêndido, fantástico. A NET ali de Botafogo Flamengo tinha 20 carros que os técnicos faziam atendimento. E aí eles fizeram um projeto, decidiram vender os 20 carros e compraram 20 bicicletas elétricas. E os técnicos da NET fazem esse percurso agora, está todo mundo feliz. Aumentou a produtividade, o técnico está feliz, ele estacionava o carro a 3 quadras do local, 5 quadras. Hoje ele para na frente, coloca o cadeado, sobe, faz o serviço dela. Como que a gente trabalha educação nisso, né? Vocês que têm toda essa experiência no setor da saúde, como é que a gente continua educando as pessoas para esse cenário? Inicialmente, quero agradecer essa oportunidade, né, Flávio? E eu estou falando aqui em nome do núcleo da Cruz Vermelha. Fizemos um fórum, agora em 18 de setembro, um fórum da Semana Nacional do Trânsito, e também porque eu fiz venho agora da universidade, a UFRJ, onde nós temos um programa de ensino, pesquisa, extensão e assistência em acidentes de trânsito, onde tem tese de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Pedrosa, Marco também conhecem bem esses trabalhos são publicados aqui e lá fora. Para dizer que essa vivência, uma breve recordação, antes de responder a você, que é a questão do trânsito, a mortalidade do trânsito, bota o Brasil com destaque. Um destaque de ser um dos países que mais mata em número absoluto nas estradas. É verdade que teve uma queda, mas essa queda não é tão expressiva para nos deixar acomodados. Embora o Rio de Janeiro, além do Flamengo, tenha a lei seca, pode ser a segunda marca do Rio, essa lei seca tem uma breve história, porque isso mostra uma preocupação que é a preocupação global que devia ter, é a da cidadania. Então, essa preocupação, por exemplo, a questão do acidente de trânsito e os mortos e feridos, a consequência toda, inclusive a questão da segurança viária, de um modo geral, segurança dos caminhoneiros nas estradas, é uma questão complexa e de tão grande impacto na cidadania, no dia a dia, que devia ser uma matéria das universidades, devia ser um tema das escolas.
Então, o Marco fala em aulas para criança, isso devia ser institucionalizado. Secretaria de Educação estadual, municipal, federal, deviam ter programas, e aí não tem, não porque eles não colocaram, isso é uma verdade, mas principalmente porque nós, sociedade, não exigimos isso. Nós não estamos cobrando. Aí o Instituto Pará e outras, a Cruz Vermelha, todos nós podemos exigir que os alunos tenham aulas, não com o Marco, com os operadores da lei seca, que é um papel que faz, mas com os professores. Os professores que na escola primária, na escola secundária, têm olho a olho com o aluno. E isso aí, Flávio, é que vai dar o efeito e vai dar o impacto. Porque se eu chegar e falar numa escola, fazer palestra, como a gente faz pela universidade, fazer palestras, nós não vamos levar tanta credibilidade, embora dê impacto. Mas você, Pedrosa, que faz esse trabalho há tanto tempo, se a gente não brigar por isso, aí, Flávio, eu acho que aí vai ser o impacto. Quando em todas as escolas municipais, estaduais e federais tiver esse tema, que é um tema que toca a todos, se eu perguntar aqui na plateia, eu acho que quase todos deverão ter uma história de acidente de trânsito, ou na família, ou no vizinho, ou no primo, ou a própria história. Todos. E eu também tenho a questão da minha vivência lá diante do crime. Trabalhar num pronto-socorro, Miguel Couto Souza Guiar, onde eu estive 5 anos em um e 3 anos em outro. Grande pronto-socorro da Zona Sul. Num fim de semana, a problemática de acidentes diversos, violência, mas acidente de trânsito, corresponde a pelo menos 30% a 40% do atendimento trânsito. O Coronel Soares, que era do Bombeiro, ele foi o criador do SAMU. Quando eu estava no Miguel Couto, meu plantão era fim de semana, e eu conversava com ele de vez em quando, chegava e disse, Zé Mauro, para mim, é coronel, criador do SAMU, Serviço de Emergência. Para mim, fim de semana, ainda mais em jovem, eu diria que quase 100% é álcool. E às vezes a gente chega e sente o hálito. E aí, mais uma atitude que tem que ser da questão da política pública. Olha, a lei seca no Rio de Janeiro é um marco importante. Mas todo hospital, quando está atendendo um paciente que chega, tinha que ter uma forma de examinar se tem álcool, droga, porque se eu vou operar um paciente, eu tenho que saber se tem álcool circulando no sangue, se tem cocaína, porque eu vou dar uma anestesia, isso vai haver uma compensação medicamentosa. Instituto Médico Legal, uma das teses que nós orientamos foi ficar um plantão, uma vez por semana, durante 6 meses, plantão no IML. Então, a aluna que eu tinha, que era mestranda, doutoranda, que é a Ângela, o Pedrosa conhece, fez a tese de doutorado indo para o Instituto Médico Legal, onde devia ser obrigatório todo cadáver que chega, vítima de acidente de trânsito, fazer alcoolemia. Devia ser. E aí ela fez isso, todo cadáver, falei assim, Ângela, todo cadáver que chegar no acidente de trânsito, você vai examinar, contar a história, falar todos os dados, como se fosse um caso clínico. E aí medir a alcoolemia, então ela media. Então foi esse trabalho foi feito de 2004 a 2007, esse trabalho, e esse trabalho foi um dos trabalhos que foi citado quando da criação da Lei Seca, em 2008, quando Tarso Genro, ministro da Justiça de então, numa reunião em Brasília, com o Ministério da Justiça, o Denatran, CONTRAN, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Federal, quer dizer, todos os entes, nessa reunião, Hugo Leal, quando foi criada em 2008 a Lei 11.705, Tarso Genro, que promulgou a lei, e em 2009 ela foi instituída no Rio de Janeiro, com essa competência, com esse sucesso, mas em 2008. Então, a gente tinha falado, de acordo com as pesquisas da UFRJ, por quê? Nós, naquela época, até então, Pedrosa lembra, era 0,6 o nível de alcoolemia. E nós verificamos no Instituto Médico Legal que tinha cadáveres de vítimas de acidente de trânsito com 0,2, 0,3, 0,4. Então, a alcoolemia, isso aí gera uma outra questão que eu toco apenas como ponto de discussão.
quando se fala em embriaguez, do ponto de vista clínico, eu falo como médico, embriaguez é um quadro clínico em que as pessoas não conseguem ter coordenação, confusão mental, mas o problema, porque isso é uma questão de etimologia de palavra, que não devia se colocar de embriaguez, e coloca-se a lei coloca por um mau entendimento, porque na verdade uma dose às vezes de uma dose de bebida alcoólica para determinadas pessoas pode ser o suficiente para tirar a atenção, para mexer com a reflexão. Uma dose. Então tem uns que bebem uma, bebe dois, bebe três, quer dizer, não estão embriagados. Aí o coronel Marco pode falar muito bem que não estão embriagados no sentido clínico. E isso chama atenção porque não precisa se embriagar. Tomou 2 ou 3 doses, para algumas pessoas pode ser suficiente para modificar o comportamento, torná-los mais ousados, menos conscientes do risco de dirigir sob efeito do álcool. E isso passa pela educação primária e secundária, isso passa por uma consciência social maior. Então, essa questão precisa ser levada em conta, porque senão vai ficar embriaguez. O indivíduo, às vezes, não consegue nem sair do carro. Eu fiz algumas visitas à Polícia Rodoviária Federal ali na Rio-São Paulo, então tem indivíduo que o agente fala, olha, eu não vou nem deixar você seguir porque não consegue ficar em pé, isso a gente vê, mas esse não é o problema, muitas das vezes é o uso em doses usuais que qualquer um de nós usamos, que pode inferir numa situação de risco, e esse risco às vezes não é um acidente. Quantas vezes essa questão ultrapassar sinal. Às vezes o indivíduo tomou um pouco, como sai numa balada, sai numa festa, está um pouco disperso, quer dizer, o pouco uso do álcool, uma quantidade menor, pode mexer com a noção de risco. Velocidade excessiva, o indivíduo mexe um carro onde anda a 40, a 50, ele vai botar 100, 120. Então, isso é uma questão que eu acho que merece continuar na discussão. Eu acho que, como o Marco falou, acho que a questão não termina com a lei seca, vai além. Então, a lei seca é instituída no Rio, porque tinha o deputado rural aqui, o Pedrosa, tinha muitos trabalhos aqui preocupado. E ela vem, então, num trabalho que nós acompanhamos, principalmente a experiência mais exitosa, que foi a experiência francesa. Então, na França, quando morriam 16 mil pessoas no ano 90, nos anos 90, vocês vão ficar espantados, mas se poder acessar em qualquer meio eletrônico, 16 mil mortes ano, em 15 anos, passou para menos de 4 mil mortes ano. Agora, lá tinha a Blitz, tinha radar, tinha o carro da justiça, do promotor, que ficava na Blitz. A Blitz tinha o carro do Detran, o carro uma ambulância, para que tivesse um laboratório ambulante, para medir a alcoolemia ali, ou medir outra droga, na mesma Blitz, e tinha o carro da justiça. Isso aí é a experiência que a gente traz ao longo de anos. Pedro sabe, todos os anos está trazendo colegas que tem uma das experiências mais exitosas do mundo, que é a França. Sair de 16 mil mortes, o que dá 25 mortes para cada 100 mil habitantes, é o que o Brasil tem mais ou menos hoje, para menos de 4 mil mortes, isso é incrível. Agora, a questão lá era a punição importante. A punição, além de 100 euros, o indivíduo às vezes tinha que vender o carro, até vender um apartamento para pagar, porque acidente grave com morte é encarceramento. Então, agora, o que nós estamos vendo aqui? Eu acho que a lei seca, e aqui na presença do Marco Andrade, acho que é um trabalho que tem que ser altamente elogiado. Eu participei desde a criação em 2008, estávamos lá em Brasília, mas a lei seca foi feita em 2008, nós estamos em 2015, quer dizer, 7 anos de lei seca. Em 2008 havia em torno de 36 a 37 mil mortes ano. Agora, em 2015, nós estamos quase em torno de 50 mil mortes anos. Quer dizer, o Rio de Janeiro deu uma queda. Isso é um dado de realidade, está no Detran, isso está no DPVAT, isso está na história do dia a dia. Então, nós continuamos aumentando. Obviamente que também tem que focar que a lei seca trata da questão de dirigir sob efeitos de álcool e outras drogas. Mas nós temos outras questões também. Entra nesse viés em que aumenta a frota de carro,
entra todas as questões de logística de trânsito, de organização de fluxo de trânsito. Como você disse, 100 horas por ano significa 4 dias dentro de um carro sem sair de um carro. Na França ou na Europa, de um modo geral, o que está acontecendo? Essa cultura que passa por uma transversalidade, hoje o pessoal que tem 2 carros fica com um carro só, mas usa o transporte público. Então é toda uma questão que o trânsito é um mundo de uma complexidade que não pode ficar limitada a um ou outro olhar, tem que ser, e aí o papel do Instituto Pará, quer dizer, de ampliar isso, mas fundamentalmente o que eu vejo é informação, educação, conscientização, são passos importantes, e isso fez com que nós tivéssemos lá no Supremo Tribunal Federal, em 2012, quando foi criada uma ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei Seca. Aí o ministro, na época, o Fux, ele abriu uma audiência pública. Então foram 2 dias de audiência pública decorrente da importância dessa questão. E essa audiência pública, nós então colocamos a nossa posição, que era a criar um programa de 5 passos. Programa que me lembrava um pouco do AA, que tem uns 10 passos, mas os 5 passos seria informação, um laboratório de informação inteligente, descrever, porque a informação é fundamental. Como é que ocorre acidente, onde, como, quando, e se tem álcool, se não tem. Muitas vezes o cadáver chega no OML e foi vítima de acidente de trânsito e a alcoolemia é 0, porque quem o atropelou é que estava com álcool. E ele não, o pedestre estava sem álcool, mas é vítima do trânsito com álcool, sob a ação do álcool. Então, educação, essa educação não pode ficar limitada, deixar tudo nas costas do Marco, para poder, tem que ser com o professor, tem que ser política pública de educação, não política pública de segurança. Então, isso é uma responsabilidade do Estado, responsabilidade dos setores de educação, saúde. A questão da conscientização, campanhas permanentes. O trânsito é permanente, não existe se acabar a lei seca, não vai resolver, tem que ser campanhas permanentes, porque o trânsito é permanente. Em quarto, a fiscalização, essa é bem feita, essa não precisa trocar nada, as blitz é excelente, dá um efeito, é simpática, a sociedade aceita. Agora, o 5º passo é a punição. Eu não posso pensar que o indivíduo seja até mais punido quando pega na blitz, pede carteira, paga a multa, que quando ele bebe, dirige e mata, ele responde com cesta básica, não é preso e aí não é encarcerado. Então, tem que se colocar essa questão de uma maneira mais transversal e socializada. E aí, então, desculpa essa digressão, mas que eu acho que é importante, que a gente trabalha, eu trabalho com isso há mais de 15 anos, mas eu acho que a questão é essa questão de trazer esse debate mais ampliado na sociedade e o papel do Instituto Pará, quer dizer, não só como protagonista, mas também transferindo esse protagonismo para todos, é que vai poder dar resultado e ajudar o Marco a reduzir muito mais. E essa questão da frota, como eu te falei, nos países avançados eles estão reduzindo, as cidades estão diminuindo. Então, um colega que vem aqui, o Mercê Guion, que é da OMS, é consultor de trânsito, ele mesmo falou da última vez, Zé Mauro, tem 2 carros, não preciso 2, só tem um carro para usar fim de semana, porque aí ele anda. Há possibilidade, metrô, tem veículos sobre trilhos, quer dizer, uma circulação melhor, bicicleta, tudo isso vai poder influenciar. Agora, cultura que tem que ser feita, como é o título dessa mesa aqui. Muito obrigado, José Mauro. Eu estava confirmando seus dados aí que você falou, são quase 25 pessoas hoje que morrem a cada 100 mil habitantes no Brasil, e o número no Rio de Janeiro é 17,4. Então, comparado com o Brasil, o Rio de Janeiro está com um número abaixo da média nacional. Tem uma pergunta que chegou aqui, aliás, quem tiver pergunta pode levantar a mão. O Coronel Andrade, lá em Porto Alegre, eles estão implantando agora, a partir de março, o drogômetro, que detecta até 5 substâncias entorpecentes. Aí a pergunta é, será que no Rio de Janeiro vocês vão implantar isso também? É importante só frisar que um dos grandes problemas que, principalmente quem trabalha no setor de caminhão, né, que é a questão de droga, né? Porque não se usa mais o rebite e tal, diz que agora é cocaína mesmo, tipo droga pesada que está rolando nas estradas. Existe um trabalho de vocês nesse sentido, de ampliar? Na verdade, é importante a gente colocar o seguinte, o nosso país já tem legislação para punir o motorista que é pego sob efeito de drogas. Nosso gargalo, nosso calcanhar de Aquiles é o seguinte, a gente não tem hoje como identificar
né, quando ele está sob efeito de droga ou não, com um equipamento tão fácil e prático como a gente tem um bafômetro para poder medir o alcoólio, o teor de álcool. Especificamente no Rio Grande do Sul, eu estive presente na Conferência Global em Brasília, final do ano passado. Estivemos, né? Estivemos, então, o governo federal está implantando, através de um laboratório específico que fica sediado em Porto Alegre, e eles vão iniciar por Porto Alegre, na Balada Segura, que é a irmã da Operação Lei Seca no Rio de Janeiro. Eles vão utilizar os testes, começar os testes por lá. Na verdade, os testes não vão ter valor legal, mas vai entrar em fase de teste para poder verificar a eficácia, a eficiência do equipamento propriamente dito, e uma vez que isso ocorra, ele vai seguir para o Inmetro para poder ser homologado, caso dê tudo certo, ser homologado e passar a ter valor legal para poder ser aplicado em todo o Brasil. Na ocasião específica, como eu falei lá em Brasília, o Rio de Janeiro se colocou à disposição. É claro que para eles, logisticamente, é muito mais próximo o laboratório estar em Porto Alegre e utilizar a proximidade para colocar, mas a gente está à disposição também. É possível que aconteçam alguns testes, né, sem valor legal aqui no nosso estado também. Mas a gente espera que esse gargalo seja diminuído para que a gente possa aplicar essa questão para todo o país. Quem tem pergunta, levanta a mão que a Renata leva aí. Só perguntar para o Pedrosa também, em relação da educação, né? Eu sei que vocês fazem várias ações hoje lá de iniciativa para tentar mudar esse cenário, né? Mas institucionalizar a educação de trânsito nas escolas é um projeto que está em andamento hoje em Brasília? Talvez a maioria saiba disso, não é um projeto, isso é uma exigência legal. Consta do Código de Trânsito Brasileiro a implantação da educação para o trânsito nos 3 níveis de ensino. O ensino... Eu sou antigo, né? Então vou me referir ao que da minha época, o primário, o secundário e o terciário. Seria o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Então isso já está previsto desde quando o código foi promulgado. Curiosamente, me permitam essa revelação, curiosamente, o ente público que menos interesse demonstra é o próprio Ministério da Educação. Houve inúmeras tentativas de se tentar uma ação junto ao Ministério para que, não que fosse criada a disciplina trânsito nas escolas, mas que o tema fosse tratado transversalmente ao longo de todas as disciplinas apresentadas, né? Você pode usar o trânsito num tema de física, num tema de matemática, num tema de geografia, e sempre houve uma forte resistência da comunidade educacional oficial para que isso acontecesse. Existem ações isoladas, existe um projeto que curiosamente, aqui no Rio de Janeiro, o Marco sabe disso, nós não temos nenhum exemplo, mas existe a possibilidade, por exemplo, das escolas públicas ou particulares ministrarem o curso teórico para habilitação, né? Com uma carga horária 3 vezes superior à que é exigido nas autoescolas, e esse curso ministrado por professores, como o Zé Mauro sugeriu, né? E dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente escolar. Quer dizer, o aprendizado desse jovem seria infinitamente melhor do que aquele que ele obtém na autoescola, porque ele vai com foco específico só de tirar carteira. Esse curso, dentro da grade curricular da sua formação média, porque isso é oferecido para o ensino médio, seria muito melhor. E a iniciativa tem que partir da escola. Quando eu mencionei aqui a necessidade da sociedade se envolver, eu acho até, como profissional de comunicação que sou, eu acho até que isso seria um plus comercial para a escola que pudesse oferecer como algo mais palatável, né, para aquele jovem que vai estudar, além da formação que é exigida, ainda a possibilidade dele sair com curso teórico pronto e fazer a autoescola só a parte prática, né? Eu queria acrescentar uma informação. Você destacou essa questão do álcool e das outras drogas, do drogômetro, que está sendo uma experiência, mas já a partir da semana que vem, do dia 2 de março, os motoristas profissionais categoria C, D e E, por força de uma lei, né, uma lei de 2015, já terão que fazer os exames preventivos. Não é um teste de fiscalização, não é um exame punitivo nem coercitivo. É um exame de larga janela de detecção para drogas, principalmente anfetamina e cocaína, e que esse exame será feito no momento em que ele for ser admitido
na empresa, ou no momento em que ele for fazer a adição de categoria, mudar de categoria de habilitação, e também no desligamento. Então, é uma medida mais de natureza, não tanto de trânsito, é mais uma medida de natureza de saúde do trabalho, tá? Isso não é novidade, embora eu tenha lido e ouvido que isso não é uma atividade comprovada cientificamente, mas isso já acontece no mundo há mais de 160 anos. No Brasil, há 15 anos que as Forças Armadas, Marco Andrade sabe disso, como oficial superior da Polícia Militar, aviação civil, né, exige isso do profissional. Quer dizer, é uma atividade profissional com alto grau de responsabilidade e risco e que se exige desse profissional, portanto, que ele esteja livre do uso e do consumo de drogas. Isso envolve também, senhores que são pais, os motoristas das vans, dos veículos escolares, né? Então, isso é muito importante, uma medida de natureza preventiva e que, por força de lei, passa a ser adotada a partir do próximo dia 2 de março no Brasil. Muito bom. Perguntas aí? Oi, boa tarde. Meu nome é Constância, eu sou da empresa Zidos Nico Farmacêutica e eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a lei seca. Primeiro, eu gostaria de dizer que tenho total consciência que ela funciona, né? Os números estão aí. Gosto também da lei seca no sábado e domingo à tarde na saída da praia, porque moro na praia e vejo como algumas pessoas saem dela. Mas a minha pergunta é, o senhor não acha que o aplicativo Twitter Lei Seca mascara um pouco os números? Porque as pessoas olham onde estão sendo feitas balls e fogem dela. Já complementando, o Waze também tem isso, né? Ela falou do Twitter aqui, o Waze também ele avisa ali. Isso afeta? Na verdade, são vários hoje, né? Não faltam concorrentes para prestar um desserviço à sociedade. É claro, Constância, não é isso? Constância, é claro que atrapalha, né? O fator surpresa é fundamental para, inclusive, ajudar a criar essa cultura, essa mudança, de provocar essa mudança de comportamento que a gente espera na sociedade. Se não existisse um desserviço à sociedade, com certeza os nossos resultados seriam diferentes. Acredito que o Rio de Janeiro e todo o Brasil tivessem resultados ainda mais significativos com relação a isso. Mas, Constância, você talvez, já que eu estou te respondendo que atrapalha, você está perguntando, tá bom, e o que você está fazendo para isso? De forma prática, o poder público já tentou provocar a proibição da vinculação dessas informações pelas redes sociais, né? Nós obtivemos a resposta negativa do Ministério Público, que disse que a liberdade de expressão precisa ser garantida. Eu confesso a você que aí eu vou falar Marco Antônio, né? Eu acho que entre direito à vida e direito à liberdade de expressão, eu acho que a vida é mais importante. Mas, infelizmente, nós não conseguimos avançar na proibição desses aplicativos, né? Foi uma tentativa já realizada em vários lugares do nosso país. Durante um tempo no Espírito Santo, né, a Justiça determinou a proibição, mas hoje em dia não acontece mais. E aí, para não dizer para você que eu cruzo o braço e não faço nada, eu procuro, em toda oportunidade que me surge essa pergunta, seja na palestra, seja às vezes em entrevistas, né, quando as pessoas me perguntam, atrapalha? Eu digo, atrapalha. E eu procuro chamar as pessoas da plateia a seguinte reflexão. Se eu hoje tenho uma blitz nessa rua aqui, e aí começa a rolar na rede social que a blitz da Lei Seca está nessa rua aqui. Aqueles que consultaram a rede social, utilizando para tentar burlar a blitz, deixam de passar por essa rua e vão passar por esta daqui. O que está acontecendo nesse momento com relação a essa via? Ela está tendo uma concentração maior de motoristas sob efeito do álcool, motoristas que estão dirigindo de forma irregular, ou até mesmo bandidos, né, marginais da lei, porque o bandido também tem, né, smartphone, o bandido também usa rede social para saber onde é que a polícia está, onde a polícia não está. Então, as pessoas normalmente não pensam, eu vou usar o aplicativo, vou me dar bem porque eu vou fugir. Você está aumentando o seu risco. Porque se você passa num lugar que a concentração é maior de pessoas irregulares, você está aumentando o seu risco. E aí, se você aumenta o seu risco e acontece efetivamente alguma coisa nessa rua de risco maior, meus agentes vão chegar muito... Acontecendo um acidente de trânsito, o canal normal é acionar o bombeiro, o SAMU, a polícia vai saber por causa do acidente de trânsito, meus agentes vão chegar muito rápido no local de acidente.
E isso aí é uma coisa que faz parte da realidade, né? Aconteceu o acidente, o agente vai lá, não passei na blitz, não tem problema nenhum não, teste do bafômetro. Então isso é uma medida que a gente coloca em prática com relação à questão. Tá bom? Tá certo, obrigada. Nada. Obrigado. Eu gostaria de mudar um pouquinho até o foco. A gente está falando muito de bebida, né? E quem sabe nossos adolescentes, jovens amanhã, coronel, eles não vão mais beber e dirigir. Mas uma coisa é certa, para quem tem filhos pequenos aqui, é impressionante, eles já nascem com o smartphone na mão. Isso é tão perigoso quanto usar o celular enquanto dirige, quanto estar sob efeito de álcool, de drogas. E a impressão que eu tenho, até minha pergunta aqui é para o Pedrosa. A gente esteve em Brasília numa audiência pública e o governo dizendo quanto eles gastam, né? 30, 40 bilhões por ano. Eu não estou nem dizendo as pessoas que morrem. Nós temos um compromisso, para todos vocês que já sabem, eu só queria lembrar. Nós temos um compromisso com a ONU, né, de reduzir nessa década de ação em 50%, né? Eu gostaria que fosse 100%, né? E o Brasil, infelizmente, ainda não está atingindo isso. Parece que a cada dia nós estamos piorando. E a tendência que nós temos com a tecnologia, ela é muito boa e ela vem para ajudar, mas a gente pode acabar usando isso de maneira contrária e se prejudicar. Quando eu vejo esses números, né, é claro que a morte, a vida, não estamos falando aqui em custo, porque não tem o que pague uma vida perdida. Mas quando nós falamos em 500 mil sequelados, lesionados, e quanto o governo gasta disso por ano, se o doutor Disseu estivesse aqui, ele ia confirmar esse número, de cada 10 leitos, 6 leitos nos hospitais estão dedicados, tá certo, doutor? Em relação à utilização por acidente. Agora, eu volto lá para Brasília, a gente não está lá todo dia, Pedrosa, não é o nosso trabalho diário acompanhar tudo o que acontece no governo. A gente vê as audiências, vê as questões, o que me chama a atenção, e aí a minha pergunta, isso é uma bandeira de 1, 2 ou 3 deputados? Aí eu posso citar um nome, né? O próprio deputado Hugo Leal, Cristiane Yared, nós sabemos que eles têm essa bandeira, mas eu queria entender melhor, não é nem pela questão só financeira, e não estou mais aqui falando das pessoas que morreram, porque o trânsito brasileiro mata muito mais do que guerras, mata muito mais do que tantas doenças que são, né, terríveis. A indústria farmacêutica aplica, investe bilhões para se buscar remédio. Agora, o que está gastando aqui para atender essas pessoas, nós já temos esse número. Agora, quanto que o governo gasta em ações, se isso é mensurável, nós temos uma ideia, primeiro, de quanto se gasta na educação, é importante a gente saber, e se isso não poderia estar na pauta de mais parlamentares. Parece que a impressão que nos dá é que isso é uma bandeira muito pessoal. Eles estão buscando com esse tema e é louvável. Mas eu gostaria de saber se isso não poderia entrar numa agenda ministerial, quanto mais da presidente, enfim, da República e seus ministros. Eu sei que é um tema bastante complexo, mas eu queria ter uma ideia de números e se isso de fato está presente no dia a dia dos nossos parlamentares. Obrigado. Então, obrigado pela pergunta, porque ela realmente é complexa e não diria que não há uma resposta absoluta para isso, mas há uma tese que eu, há 15 anos trabalhando nisso, disposo e acho que ela é plausível. Em primeiro lugar, é o seguinte, eu estou aqui representando o deputado Hugo Leal, que, além do autor da Lei Seca, para quem não sabe, aquilo foi uma medida provisória editada em 2008 por conta do número elevado de acidentes que aconteceram nas rodovias. Essa medida provisória tinha por objetivo proibir a venda de bebidas alcoólicas nas rodovias, que era essa a competência federal. E o deputado Hugo Leal, com muita inteligência e muita propriedade, aproveitou o caráter de urgência e relevância que toda medida provisória tem e com grande debate, como o professor José Mauro acabou de mencionar, com toda a sociedade brasileira, com os poderes públicos, conseguiu transformar aquela, me permitam a liberdade de dizer aquela bobagem, de exigir que a Polícia Rodoviária virasse fiscal de bar em beira de rodovia, se transformasse no que hoje a gente chama da Lei Seca, tão bem operada aqui no Rio de Janeiro.
Então, o deputado, além de ser o autor da lei seca, ele preside a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. São mais de 200 parlamentares integrantes da Frente Parlamentar pelo trânsito, mas eles apenas integram, não desenvolvem. Eu tenho uma tese, eu acho que trânsito não tem glamour. A vítima de trânsito, ele é uma vítima de segunda categoria. O próprio Código, equivocadamente, já classifica o homicídio no trânsito e a lesão corporal no trânsito como um crime culposo. O próprio Código já estabelece a classificação criminal como sem culpa, como sem intenção, né? E, então, isso é um reflexo de como a sociedade vê o trânsito. Não tem glamour. A sociedade, de forma muito cruel, considera o acidente de trânsito como algo absolutamente inevitável, né? É uma casualidade, um grande equívoco. Por trás de todo e qualquer acidente de trânsito, possivelmente tem uma infração que não deu certo. Se nada tivesse acontecido, seria um avanço de sinal como outro qualquer. Avançou, atropelou, foi uma infração que não deu certo. Então, a minha tese é essa: não tem glamour, não tem appeal, não tem o charme. É muito mais charmoso, me desculpe a grosseria, mas é muito mais charmoso você morrer de bala perdida do que atropelado. Então, essa mudança de concepção de que a violência no trânsito ela é tão grave, e talvez até pior, porque ela é previsível e, portanto, pode ser evitada, né? É que a gente precisa admitir, reconhecer que ela é tão violenta como qualquer outra. Ela é uma guerra que a gente vive. A gente perde por ano aqui o que muitas guerras não perdem. Com a diferença, numa guerra formal você conhece o inimigo. Nessa guerra do trânsito, o inimigo às vezes é seu parceiro que está ali do teu lado te dando uma carona. Então, essa mudança de consciência, essa visão diferenciada, em que coloca o trânsito como algo inevitável, sem charme, sem glamour, é que faz com que a gente, já chegando à metade da década, ainda não tenha feito o dever de casa do primeiro ano, né? E eu temo, apesar de ser otimista, mas eu temo por um grande mico que o Brasil, como signatário, tendo trazido a segunda Conferência Mundial Global, o ano passado, em novembro, para o Brasil, não tenha tido a oportunidade, a humildade de reconhecer os seus erros e de recuperar esse tempo perdido. Essa é a minha opinião, me desculpe a franqueza, apesar de integrar o serviço público, mas eu tenho o dever e a responsabilidade com a sociedade de identificar os erros e as falhas. E falando do evento da ONU, ano passado, o mico foi a organização daquele evento também, né? Que eu acho que foi a pior organização de um evento que a ONU já realizou no mundo inteiro. Me permita dizer, o deputado Gulhal fez chama-se uma indicação legislativa, fazendo uma crítica muito mordaz e feroz sobre esse procedimento na organização do evento. Você já mostra o valor que o Brasil dá para o tema, reflexo na organização daquele evento em Brasília, né? Eu queria, para encerrar, a gente já está com o tempo encerrando, e é um tema que se deixar a gente passar a tarde aqui conversando, eu queria que a gente tem pergunta para a Conceição. Alguém tem? Se não tiver, eu faço para ela. Não? Conceição, quais foram os grandes desafios que você teve quando você fala da fusão em relação à COSAN? Que são culturas diferentes, implementações diferentes. Vocês perderam muitos colaboradores, porque quando a gente fala de implementação de cultura, a gente sempre fala da Castrol, da Shell. Você sabe que tem empresa, não sei, que coloca na política lá que se chegar uma multa falando ao celular, é o caso da Castrol, é demissão imediata. Ele não serve para trabalhar lá. Na Castrol, por exemplo, também, se ele exceder o limite de velocidade na telemetria, não é chegar uma multa, na terceira ele é desligado imediatamente da empresa. Então, são regras rigorosas de segurança. Para implementar isso na COSAN, vocês fizeram um processo que foi acontecendo aos poucos, com os colaboradores que vinham da COSAN, ou vocês acabaram perdendo muitos colaboradores nesse processo? Olha só, eu considero a política, né? Aqui alguém falou, olha, é importante ter uma política boa de frota. E aí eu acrescento, é importante ter uma política boa de segurança e uso de veículo frota, né? E essa política boa, ela não nasce boa. O importante é ter uma política. E a política, ela vai se comportar quase como um organismo vivo. Ela vai crescendo e vai se tornando boa.
Agora, para ela se tornar boa, tem alguns ingredientes que precisam ser bem pensados, né? Além da liderança, tem que ter alguém para liderar isso e dar o suporte, mas a informação, porque o cenário que a gente colocou aqui, pegando como foco a questão do álcool e drogas, né? Esse cenário ele é o mesmo para toda. Se você pensar o comportamento na direção, acontece isso com relação ao álcool e drogas, acontece isso com relação ao uso do celular, acontece essa falta de, né, educação para o uso do veículo de uma maneira segura. Então, a empresa recebe o condutor tendo essa responsabilidade de instruí-lo melhor. Então, o primeiro ponto é ter regras claras, treinar esse condutor para que ele conheça essas regras. Então, é importante. Então, quando você tem uma fusão de 3 culturas, o primeiro ponto é definir quais são as regras. Eu não posso ter a regra que funcionava lá atrás para uma. Não, eu tenho que ter uma regra e aí vai se discutir, né, se a regra vai ser mais rigorosa, menos rigorosa, mas o primeiro ponto é ter regras claras e instruir o funcionário para que essas regras sejam cumpridas, para que ele conheça essas regras, né? Treiná-lo para que ele consiga usar, e aí vem os treinamentos com fornecedores capacitados que tenham essa consciência também de prevenção. Depois são os indicadores, eu preciso medir, né, como é que está o comportamento, como é que eles estão absorvendo todos esses conceitos. E aí esses indicadores precisam ser medidos, precisam ser divulgados. E com isso vem uma coisa que é muito importante, que além da punição é o reconhecimento. Então, quando você fala de uma frota de 320, eu tenho 320 usuários de veículo leve. São todos que têm, né, estão lá no topo de cometendo infrações de trânsito ou se envolvendo em acidentes. A maioria tem um resultado bom. Então, tem que ter o reconhecimento dessas pessoas para que essas pessoas sejam utilizadas como bons exemplos e multiplicadores. Se eles fazem, é porque é possível ser feito. E repreender comportamento inadequado. Tá? Agora, isso é criando a política. Agora, como é que essa política se torna boa? A política tem que ser coerente, né? Ela tem que ter uma coerência e a prática tem que ser coerente com o que está escrito lá, porque às vezes você vê a empresa se dedica, faz uma política com, sei lá, 50 páginas, está tudo escrito, mas a aplicação está muito diferente. Então, é importante que tenha essa aplicação prática, né? E aí isso começa a virar esse organismo vivo e ela vai ter o papel. E aí eu acho, quando eu falo de responsabilidade, né, a responsabilidade não pode estar no Detran, não pode estar com o Coronel Marcos, a responsabilidade tem que estar com todos. E aí o papel das empresas é um papel de responsabilidade social, sim. Então a gente tem, mas isso não deveria ser feito lá na escola ou na autoescola? Não. Então, assim, o meu apelo aqui para todos que estão aqui, né, é que tenham esse cuidado na criação e na aplicação da política. E quem trabalha com política de frota tem que assumir o papel de educador. Não tem outro ponto. E aí o educador, ele passa por isso tudo. Quando você está aplicando a política, a própria política dentro da empresa, ela se torna um ferramenta de educar aquele funcionário. E isso ele leva para casa, ele leva para os filhos, ele leva para os amigos, ele influencia, às vezes, até uma pessoa que ele não conhece, mas ele se sente obrigado a parar e dar uma orientação, né, para uma pessoa que está cometendo uma infração. Tá? Então, é isso. Muito obrigado, Conceição. Antes de encerrar, eu queria fazer 3 comentários. O primeiro, que tem uma frase lá que o Rogério usa na Shell, que é da Shell, que eu acho muito importante compartilhar, que ele diz assim, que eles falam lá para os colaboradores, eles apresentam as regras e as regras que salvam vidas, e diz o seguinte: se você escolher quebrar uma dessas regras, você escolheu não trabalhar para a Shell. Essa é a regra. Você quebrou a regra, você escolheu não trabalhar mais aqui. Né? E a segunda é que lá o Rogério dá o
o cartãozinho aqui. O Rogério é um case que eu acho fabuloso e que a gente tem que multiplicar isso. E vocês podem procurar o Rogério depois, porque ele vai ajudar vocês. É um cartãozinho que chama Tax Card aqui, que todo colaborador da Shell tem. Toda vez que um colaborador da Shell entra dentro de um táxi, ele entrega isso aqui e ele está aqui em vários idiomas, né? Porque a Shell é presente no mundo inteiro e o taxista tem que ler. Deixa eu abrir aqui. Posso ler em alemão? Ó, para a sua segurança, na Bahia a gente estava eu e o Ricardo pegando um táxi lá junto com o Rogério. Aí o Rogério entrou dentro da gente no táxi. Eu acho que foi a primeira experiência que a gente pegou um táxi com o Rogério. Aí entramos dentro do táxi, o Rogério começou a falar: olha, você, por favor, mantenha as mãos no volante. Você não pode olhar para trás, não atenda o celular, respeite o limite da via. E o taxista foi diminuindo, assim, né? Porque ele não podia fazer absolutamente nada. Eu acho que o taxista, até para conversar, ele não podia levantar o dedo, porque ele não podia tirar a mão do volante. Mas, brincadeiras à parte, ele tem um cartãozinho. Então, toda vez que um colaborador da Shell entra dentro de um táxi, ele entrega isso para o taxista lê as instruções e ele pergunta: você está apto a seguir as... Porque se você não tiver, eu vou ter que entrar em outro táxi. Eu acho super legal isso, a gente tem divulgado amplamente. Eu acho que é uma maneira da gente criar educação, da gente mostrar que tem pessoas que estão preocupadas aqui. O Rio de Janeiro, eu brinco aqui, os cariocas ficam bravos comigo, que eu falo que aqui é um dos piores táxis que tem no Brasil, é aqui no Rio de Janeiro. Aí, como os cariocas, como bom bairristas que são, eles querem defender a prole, né? Mas eu lembro de uma vez que eu estava pegando um táxi aqui no Rio e um motorista cheio de adesivo de uso de segurança. Antes de sair, ele falou: coloca o cinto. Eu estava com meu filho aqui no Rio e meu filho começou a se mexer muito. Ele falou: olha, por favor, peça para o seu filho ficar, porque senão ele vai colocar ele em risco e tal. E ele até deu uma entrevista para o Ricardo Boechat, esse taxista aqui do Rio, porque ele virou um case aqui no Rio, de tanto que ele se preocupa com essa questão. Então é muito bacana isso. Se você puder pegar com ele depois o modelo ou trocar cartão para ele enviar para vocês, acho que é muito legal vocês provocarem a empresa. E eu vou te pedir também a permissão para a gente pôr isso no Parar Speaker, para as pessoas poderem baixar lá e poderem usar depois automaticamente na empresa. É muito legal. E outra coisa, o Coronel Marco Andrade se disponibilizando. Tem muita gente que procura o Parar hoje para CIPAT, não é isso? Todo mundo lá tem palestra do CIPAT, tem palestra do CIPAT. Poxa, quer palestra melhor do que essa dentro da sua empresa, né? E feito com colaboradores que já passaram por essa experiência. Então, se vocês não conseguirem falar com ele hoje, durante o evento, no final do evento, manda um e-mail para a gente, que a gente faz essa intermediação junto com o Coronel para ajudar vocês na agenda aí. Eu sei que tem o CIPAT e vocês sempre precisam de palestra. Eu acho que é um case fantástico aí para compartilhar dentro das empresas e a gente ganhar mais força. José Mauro, muito obrigado pela sua participação. Uma honra ter você com a gente. Pode pegar o microfone. É um livro que nós fazemos em conjunto com vários autores sobre trânsito e saúde. Então, já saiu a segunda edição e aí eu vou deixar com o Instituto Pará para depois divulgar e ver que são textos diversos, né? Inclusive o deputado Cléo está aí, o Marcos está aí, o Pedrosa, que são textos diversos que falam sobre várias questões e ele está na segunda edição já. Muito legal. Saúde e trânsito, a gente vai divulgar isso depois para vocês aí. Organizado pelo Fernando Moreira, colega nosso. Muito obrigado pelo livro, a gente vai divulgar isso dentro do Parar para que as pessoas possam adquirir. Obrigado, José Mauro, uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, Conceição. Sua história aí na área de segurança, de cultura de segurança, a gente quer que você esteja cada vez mais próximo do Parar. Coronel Marco Andrade, poxa, é um privilégio mesmo ter você, a gente ouviu aqui, eu acho que é um grande exemplo mesmo. Você é uma figura que nos inspira a falar, tem muita coisa boa para se fazer nesse país ainda, a gente precisa de líderes. Eu sempre falo isso. Se você tem o líder, não importa a empresa, se é no governo, você tem o líder, que é o cara que tem vontade de fazer e que se empenha para fazer isso, a gente consegue e a gente tem exemplos como o seu. Falta, na verdade, não é que se tenha projetos como o seu em outros estados, falta líderes como você para colocar em prática já espaços que estão disponíveis, né? E eu espero muito que nasçam outros líderes em outros estados para que consiga usar você como exemplo para realizar esse trabalho. Pedrosa, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo trabalho que vocês têm desenvolvido lá, né? A gente está mais próximo agora lá do deputado Hugo Leal, manda um abraço nosso para ele, muito obrigado mesmo. E Rogério, nosso conselheiro, obrigado, uma salva de palmas para todos.